Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Aqui para gravar mais um vídeo pro canal. Pedir perdão para vocês, final de semana não foi possível gravar. Eu sempre explico que nos finais de semana eu dou prioridade à família, né? Mas esse final de semana em especial eu tive que acompanhar o meu esposo, o cardiologista, né? Ele tinha consulta marcada. Minha filha também esteve com a gente, então a gente se reúne, né? Eles trabalham durante a semana e no final de semana é o tempo que a gente tem para ficar junto. E eu gosto de aproveitar o tempo que eu tenho com a minha família. E também dia de culto à noite, né? Então não dá para gravar muitos vídeos, mas estou aqui me apresentando para vocês, Marilene Lopes, né? E o assunto que eu vou falar hoje, irmãos, é um assunto que todos conhecem, muitas pessoas fazem, uns aprovam, outros desaprovam. Eu, por exemplo, acho muito importante, né, para vocês que servem a Deus, né, que têm as suas convicções, que acreditam na palavra de Deus. Então, eu vou falar aqui do jejum. E por que eu acho que nós não devemos, né, vir aqui se gloriar, contar para as pessoas, né, que estamos jejuando? Até porque nós devemos aprender com a Bíblia, com o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia nos orienta de uma outra forma, né? Antes eu quero ler aqui os versículos em Mateus capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Então, nós não devemos mostrar que estamos tristes, né? Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não aparecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, eu aprendi assim, irmãos, né, que nós devemos sim jejuar, devemos nos colocar diante de Deus, tentando arrumar aqui, irmãos, o vídeo, tentando arrumar aqui a câmera, aliás, por conta do reflexo da luz. Nós devemos sim, irmãos, consagrar as nossas vidas, nós devemos jejuar, mas nós não precisamos falar para ninguém, né? Eu ontem assisti os vídeos, as lives eu assisti a live da pastora do Vale, assisti a live da pastora Tatiane, juntamente com a Ronilda, com a irmã Elza, né? Os outros irmãos lá, depois eu vou lembrar o nome direito, vou falar. Assisti um pouco, não deu para assistir tudo porque eu cheguei da igreja. Aí depois eu fui ver no gravado. E fui prestar atenção no que aconteceu ontem, né? Com o nosso irmão Francisco Evangelista. E eu gosto muito de observar as coisas antes de falar. Eu fui lá no canal do Francisco Evangelista ver o vídeo. Eu vi que logo cedo ele tinha um vídeo entregando jejum, né? É bom orar, jejuar, é bom. Entregando o jejum não, falando sobre o jejum, já em oração, né? Então ele orou pela madrugada e logo em seguida apareceu um vídeo dele respondendo o Rafle, né? Do voo da coruja. Depois apareceu um vídeo do irmão Francisco, mais tarde teve um vídeo dele, e depois um outro vídeo respondendo a pastora do Vale, né? E eu aqui fico pensando, irmão, porque eu acho que quando nós estamos em jejum, eu creio, se você puder concordar comigo ou discordar, se quiser falar aí, comentar, mas eu, sempre que eu tiro um tempo, né, que eu digo, eu vou jejuar esses dias, que seja 15 dias, que seja 21 dias de oração,
né? E jejum. E não só eu, outras pessoas, muitas pessoas fazem isso, né? Tudo com cuidado, né? Até porque eu tomo remédios, eu tomo medicações, então eu faço tudo ali com cuidado, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, e não devemos fazer sacrifício de tolos. Mas quando nós podemos tirar um tempo para consagrar nossa vida a Deus, é muito bom. Mas é o momento em que eu me sinto mais perto de Deus. Quando você está consagrando a sua vida, que você está em oração, você muda, irmãos, muda. Você, por mais que venha dificuldade, que algumas coisas te aborreçam, mas quando você está em oração mesmo, em jejum diante de Deus, você sabe como responder às pessoas, você vai fazer as coisas, Deus te dá a direção, você está ligado ali com Deus. Eu não digo que os outros dias nós não estamos, mas quando eu, por exemplo, eu falo de mim, quando eu tiro um tempo para colocar minha vida diante de Deus, para orar, como muitas das vezes eu fiz, né, por conta de orar por alguém, ou por mim mesmo, porque eu preciso me aproximar mais de Deus, porque eu preciso mudar a minha vida. Então, quando você está ali ligadinho com Deus naquele contato, você tem que ser diferente. Agora, eu não entendo, irmã, como é que a pessoa está todo dia aqui falando que jejua, até porque a Bíblia diz que nós não precisamos falar, e acusando os outros, dizendo que as outras pessoas estão assim porque não ora, porque não jejuma, porque não busca. Eu vi o irmão Francisco falando outro dia de pessoas que ficam doentes, que é porque não busca Deus, que está tristinho aí, é porque não busca Deus. Meu irmão, não fale isso. Você não sabe o que você está falando. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O próprio Jesus falou que nós ia passar por tudo isso que nós estamos passando, né? Então, é isso que eu quero falar nessa tarde, jejuar, né? Por jejuar, não adianta. Até porque eu posso chegar aqui e dizer que eu estou em jejum, que eu estou em oração. Eu nunca cheguei, irmão, falando isso. Mas eu posso chegar aqui em qualquer momento e dizer. Mas você vai olhar a minha vida, você vai assistir os vídeos, vai dizer, mas que frutos são esses? Né? A pessoa está em jejum e oração todos os dias e os frutos dela são frutos de pessoas que estão distantes de Deus, que está distante de Deus, né? Então, é isso que me faz pensar em muitas coisas que eu vejo aqui na plataforma, não só na plataforma, mas no dia a dia. Ontem mesmo no culto à noite eu assisti uma pregação, né? Como se fosse ali um ensinamento no culto da família. Irmãos, nós temos que aprender de Deus, porque a palavra de Deus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós aprendemos de Deus, nós temos que ser diferente, nós vamos fazer a diferença, né? Agora, eu não entendo como que a pessoa diz que todo dia jejua pelas nações, ora pelo povo, né? E busca a Deus e conta história e faz isso e faz aquilo e não sai da contenda, e não sai da briga, e não sai da confusão, e não sai do BO, né? Não consegue fazer um vídeo de resposta para alguém sem magoar, sem machucar. Ontem, quando eu vi aquelas palavras dizendo quem foi o infeliz que ungiu essa pastora, quem foi o pastor infeliz, quem foi a infeliz dessa pastora, o infeliz desse pastor, irmã, eu fiquei olhando como que a pessoa não pesa suas palavras, né? E o pior de tudo é que eu vejo aqui, eu já fiz vídeos para pessoas aqui e elas me responderam, pessoas fizeram vídeo para mim e eu respondi, mas ninguém aqui ficou com raiva, intrigado, brigando, né? A gente chega a hora de chegar diante do outro e pedir perdão e dizer eu te perdoo, né? Mas a gente vê a pessoa que nos condena, que diz que nós não oramos, que nós não consagramos, que ele todo dia está em jejum pelas nações e orando, fazer tudo isso
com os irmãos, não tem coragem de fazer um vídeo pedindo perdão para ninguém. Não tem coragem de pedir perdão. Não tem coragem de dizer que errou. O crente, quando ele vive em oração e jejum, ele pede perdão até mesmo para quem ele não ofende, né? E eu tenho certeza que não só eu estou falando isso, mas quem tem experiência com Deus, quem anda nos caminhos do Senhor, ainda que fraco, lutando, né, para não cair, se segurando nas mãos do Senhor, sabe dessa diferença. E é isso. Eu não vou me prolongar nesse vídeo. Eu queria, né, falar nessa tarde. Eu fiquei impactada com aquela resposta que a pastora do Vale deu ali ao evangelista Francisco, né? O evangelista Francisco fica nessa briga com todo mundo, brigando com a igreja que congregou, que vai vir pegar essa credencial. Acho muito difícil ele conseguir pegar, porque a Deus é Amor, como outras igrejas, não vai dar uma credencial para quem está em rebeldia, né? Para quem saiu na situação que saiu. E outra coisa, o crente que realmente serve a Deus, ele nunca vai atrás de polícia para pedir uma credencial, né? Porque ele respeita a obra de Deus. Ainda que a direção fale, mas a obra é de Deus. Então era isso, irmãos, que eu tinha para falar nessa tarde, né? Esse vídeo é realmente falando sobre o Francisco Evangelista. Não tem jeito, né? Assim, a gente sabe que para Deus tem jeito, mas a pessoa tem que querer mudar, né? E esse jejum do Francisco Evangelista eu não entendo. Essa oração, esse jejum eu não entendo. Porque eu volto a falar, o crente quando ele está em jejum, o crente que ele está consagrando a sua vida em jejum, buscando ao Senhor, ele muda, irmãos. É o tempo que você tira ali para estar mais pertinho de Deus, orando, né? Não que os outros dias não estejam, mas os dias que nós tiramos para consagrar a nossa vida, para jejuar em prol de mudanças, nós estamos ali ligadinho no Senhor, a gente muda várias coisas na nossa vida, né? E precisamos mudar todos os dias. A gente tem que se policiar, porque até como fala, a gente tem que ter cuidado, porque a pessoa distorce tudo que a gente fala, né? É como se não quisesse entender. E a gente tem que ter cuidado até na maneira de falar. Mas a gente sabe que Deus não dorme. A gente sabe que Deus está com os olhos abertos. A gente sabe que Deus está vendo e está contemplando tudo. E que tudo uma hora vai ter um basta, né? Pessoas que vivem desqualificando, distorcendo a palavra de Deus, fazendo coisas que envergonham, né? Usando o nome de Deus, amaldiçoando. Outra coisa, irmão. Uma vez eu falei num vídeo para o irmão Francisco e volto a falar. Todas essas maldições que o irmão Francisco joga nas pessoas, não sai da casa dele. Não sai do lar dele, né? Eu falei para ele uma vez e volto a falar, irmão Francisco, essas maldições que você joga, que deseja para as pessoas morrer, elas não saem da sua casa. E você pode estar fazendo essas coisas e prejudicando até mesmo pessoas que estão aí do seu lado, que não tem nada a ver com esse seu modo de agir e de falar com as pessoas. Então eu volto a falar, não entendo esse jejum do evangelista Francisco, não entendo essas orações dele, né? Porque você tem um canal ali de oração, de pregação, mas tem mais briga, mais contenda, né? Então não dá para entender. Eu não entendo esse jejum e não entendo essa oração. E eu queria pedir para vocês, se gostaram do conteúdo, vou ficando por aqui, porque a gente quer falar muitas coisas, mas é melhor se ater e até onde a gente, né, sente no coração de falar. Então eu vou parando por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal, dê aquele joinha, né, para fortalecer. Vai lá onde tem o sininho das notificações, aperte ali para receber os próximos vídeos que eu vou estar fazendo para o canal. Fiquem todos com Deus
e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.